Eliana Zaghi foi abandonada pelos pais quando criança em frente a um hospital de São Paulo. Ela tinha paralisia infantil generalizada e acabou ficando tetraplégica, isto é, só consegue movimentar a cabeça e o pescoço. O seu corpo é totalmente inerte. Ela foi adotada pelo hospital e vive lá até hoje. Mora numa suíte de 24 metros quadrados. Seu nome é Eliana. Na verdade, ela não se deixou abater pela limitação que a vida lhe impôs. Esta suíte é hoje um ateliê de pintura. Eliana pinta quadros maravilhosos. Possui aparelhos especiais para melhor movimentar seu rosto, pois ela pinta com a boca. Ela nos mostra como funciona o telefone de Deus em nossas vidas. Há alguns anos atrás, a primeira mostra internacional dos quadros de Eliana em Nova York vende 76 quadros, sendo que o mais barato foi comercializado por $300 mil. Eliana é uma pessoa de sucesso e uma pessoa feliz, apesar de todas as adversidades de sua vida. E quantas vezes nos lamentamos por ter que trabalhar na segunda-feira de manhã, ou por uma mala extraviada no aeroporto, ou mesmo por uma pequena dor no dedo. Nós que temos 2 braços e 2 pernas, podemos nos locomover, correr, brincar, passear. Ficamos reclamando de pequenas coisas. Espero que o exemplo de Eliana toque o seu coração e você mude de vida. Veja como a vida é colorida para você e pare de reclamar. Viva cada dia como se fosse o último, afinal você é livre. Desejo a você um forte abraço e seja feliz. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Esse brilho é intenso e interessante desde sua origem. As águias podem levar até 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias, podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver pombos, andorinhas e periquitos voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando a tormenta vem? Elas não se escondem. Abrem suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que esperam no Senhor Deus renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, embaixo, elas voam vitoriosas e em paz bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca, sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, nem ficam com medo e voam tão alto quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais alto, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer elas são extraordinárias. Talvez por isso o profeta Isaías compare os que confiam em Deus com as águias.
Quem sabe hoje você não tem diante de si um dia cheio de desafios? Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz de nosso Deus e depois partir para a luta, como quem vai a uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Quantas vezes a gente se pergunta por que algumas pessoas vão mais longe, avançam mais rápido e conseguem melhores resultados do que outras? Diferentes pessoas, vivendo sob as mesmas condições, têm resultados tão variáveis quanto suas digitais. Isso é, no mínimo, muito intrigante, principalmente porque todos desejamos ser as pessoas que dão certo. Há sem dúvida algum tipo de habilidade especial, talento para a atividade que se propõe, mas só isso não explica. Quanta gente talentosa fica no meio do caminho, estagnada na vida, que não se desenvolve, não chega lá. Não, o talento por si só não explica o sucesso. Talvez seja o esforço acima da média. Entretanto, aí também encontramos dificuldades em formar um padrão. Porque, se por um lado os mais bem-sucedidos trabalham com persistência e determinação, por outro lado tem muita gente suando a camisa, ralando, que não decola na vida. Assim, o trabalho é um componente, mas não determina o sucesso. Se a fórmula talento e persistência não garantem sucesso, o que falta? Educação? Não pode ser, pois existiram muitos semi-analfabetos que revolucionaram o mundo. Albert Einstein foi expulso da escola após 3 meses de aula, sob a alegação dos professores que ele não tinha capacidade mental para o aprendizado. Logo ele, o descobridor de uma das invenções que até hoje influenciam o estilo de vida de todos, a teoria da relatividade. Quem sabe então o que explica o sucesso é a inteligência? Existem muitos gênios sem expressão. Conheço um rapaz que fez doutorado em universidade da Europa e não consegue emprego nem trabalho por aqui. Pelo visto, não há resposta para a nossa questão. Quem sabe é a soma de uma série de condições, mas como explicar o fracasso de herdeiros dotados de condições excepcionalmente positivas? Situações que ouvimos pela vida como pai rico, filho nobre e neto pobre? Voltamos à estaca zero, ou quase. Na filosofia clássica, encontramos algumas pistas sobre a forma de vida especial que separa vitoriosos de mortais, e chegamos à conclusão que o fracasso e o sucesso são primos. A linha divisória que separa os bem-sucedidos dos que não conseguem nada é milimetricamente e incrivelmente estreita. Sócrates falava de crenças que determinam a realidade. Platão dizia que grandes caminhadas começam com a decisão do primeiro passo. Aliás, filosofia adotada há muito pelos antigos chineses. Aristóteles afirmava que o ser humano é resultado de seus hábitos e que a excelência é a gestão disciplinada de nosso comportamento. Sêneca, o pensador romano que viveu nos tempos de Cristo, dizia que se o homem não sabe para onde se dirige, nenhum porto lhe será favorável.
Ao longo da história, outros pensadores se juntaram a esses, fazendo coro à ideia de que nós moldamos o nosso destino. É também com esses estudiosos do comportamento humano que vamos descobrir mais sobre motivação, que é diferente do incentivo. O mundo e a vida nos dão incentivo porque nos permitem os movimentos necessários para conquistar o futuro desejado. Esses incentivos vêm em forma de mercado, trabalho, oportunidades, família, porém, o incentivo só é útil para a pessoa motivada. Todos nós conhecemos exemplos de pessoas que venceram grandes obstáculos, grandes adversidades. Muitos tinham uma origem muito pobre e, apesar de toda a limitação imposta pela vida, constituíram um espaço de sucesso e de realização. De um modo geral, as pessoas estão reclamando do governo, de crise, de situações difíceis e aguardando que alguma coisa mude para realizarem seus sonhos. Contudo, a pessoa que temos como modelo não espera por uma mudança, ela vai à luta e a faz. É uma pessoa em movimento, que vai atrás e realiza seus propósitos. Essa pessoa entende que inteligente não é aquele que sabe muito, mas aquele que aplica aquilo que sabe. Certo estava o cantor Geraldo Vandré, da MPB, que dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A diferença que podemos perceber entre os que dão certo e os que não dão certo tem a ver com a atitude que o indivíduo coloca em relação ao que faz. Essa motivação é a base do sucesso. Essa motivação é a argamassa que mistura tudo: talento, persistência, educação, inteligência e incentivo, que dá consistência na construção de nossos propósitos, ajudando a transformar os nossos sonhos em realidade. No meu livro A Arte de Saber Viver, eu faço a seguinte reflexão sobre o dia a dia das pessoas. A vida vai lhe dar de volta o que você deu a ela. Sua vida não é uma coincidência. Sua vida é uma consequência daquilo que você pensa e faz para ela. Obrigado por estar comigo agora. Neste CD quero alertar que o reaprendizado será a palavra que nos guiará daqui para frente. Pois quem não estiver aberto a aprender e a reaprender, não participará da história. Educação é estar na vanguarda das informações, ser o primeiro a mudar, conciliar conhecimento humano com tecnologia, entender o amor como grande diferencial competitivo e, acima de tudo, perceber que nada disso tem valor se não existir Deus dentro do coração das pessoas. Espero que a sua viagem seja tão boa quanto o seu destino. Que Deus abençoe você.